amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, o tema que nós vamos estudar hoje é a conversão de Zaqueu e se encontra em Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10. Nós vamos ver logo de saída que o título é algo tradicional, é a conversão de Zaqueu, porque estudando o texto não houve uma conversão de Zaqueu. Ele não precisava ser convertido, pelo menos nessa época, nesse encontro dele com Jesus. Vamos à leitura do texto, que é exclusivo de Mateus, de Lucas, e se encontra no capítulo 19, versículo de 1 a 10, já fazendo uma melhor tradução. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Vivia ali um varão chamado Zaqueu, que era um chefe de publicano, de cobrador de impostos e arquimilionário, e que procurava ver quem era Jesus, o que não podia conseguir devido à multidão, pois que era de pequena estatura. Correndo então adiante de todos, subiu a um sicômoro para ver, porquanto por aquela rua havia Jesus de passar. Chegando ao local onde ele se achava, Jesus levantou os olhos, ou melhor, olhando para cima, ouviu, ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque é necessário que eu me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa, eu o hospedou com alegria. Todos os que isso presenciaram murmuravam por ter ele, Jesus, indo hospedar-se em casa de um homem desorientado, entretanto, ou errado. Entretanto, Zaqueu, levantando-se diante do mestre, ficando de pé, lhe disse: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei a alguém, restituo o quádruplo. Sobre o que disse Jesus: hoje entrou em tua casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós dizemos aqui no início que essa passagem do texto de Zaqueu não trata, como no título da obra Os Quatro Evangelhos, título dado por Agostinho, sobre a conversão de Zaqueu. Se nós olharmos o texto com atenção, aqui neste caso não houve uma conversão de Zaqueu. Por que eles querem que haja uma conversão? Por que os estudiosos, teólogos, acabam colocando nessa passagem uma conversão de Zaqueu? É porque quando o mestre diz, no final, é o último versículo, porque o Filho do Homem veio buscar, ou veio buscar e salvar o que estava perdido. Então eles logo falam: tá vendo? Zaqueu estava perdido e o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso uma conversão. Mas quando nós olhamos também o texto como um todo, quando Jesus disse que queria ficar hospedado na casa dele, e ele foi com alegria, preparou a hospedagem,
as pessoas, os que estavam em torno de Jesus, e nós vamos ver na lição para frente, que era uma grande multidão, a fama de Jesus estava alta, faltavam 10 dias para aquilo que nós vamos chamar de fenômeno da cruz. Então nós já estamos no final da missão do Mestre, e isso significa que a fama dele era imensa. Daí uma grande multidão seguia Jesus. E se nós estamos a 10 dias do fenômeno da cruz, nós estamos numa época muito próxima, então, a 10 dias da Páscoa, que era a festa principal do judaísmo, e milhares de pessoas iam para Jerusalém. Já falamos isso, que Jerusalém ficava tão cheia que às vezes passava de 100 mil habitantes para 2 a 3 milhões de pessoas na festa da Páscoa. E como aquela estrada era a principal estrada que ligava o Israel, que é a estrada Jericó-Jerusalém, na subida para Jerusalém, como ela era a estrada principal, e Jericó, onde Jesus estava entrando, era a segunda cidade do país, vindo logo depois de Jerusalém, é lógico que a fama de Jesus sendo grande, uma multidão enorme seguia Jesus. E essa multidão começa a murmurar: ué, Jesus vai na casa de um publicano? Logo mais do que um publicano, de um chefe de publicano ou de cobrador de impostos, e Jesus vai pernoitar lá. Ele é um pecador. A palavra no original é um errado. Hoje nós falaríamos um desorientado, uma pessoa errada, quer dizer, uma pessoa que não cumpre os mandamentos, fazem coisas erradas. Que mandamentos? É o mandamento de Deus? Não. O mandamento dado pelos homens. Qual era o mandamento dado pelos homens? Em que um judeu não deve se relacionar com um gentio, com um estrangeiro. E ele, para ser cobrador de impostos, ele não só cobrava os impostos dos judeus, mas ele tinha de levar esses impostos para os gentios, no caso, os romanos, que era o povo dominante. Como que era a vida de um publicano naquela época? Ou melhor, de um cobrador de impostos? Ele arrendava de Roma, no caso, o direito à concessão para cobrar imposto. É igual a empresa que arrenda do governo por um determinado período e com um determinado valor para cobrar o pedágio de uma estrada. Ele, então, tem o direito de cobrar os impostos. E se uma pessoa não paga o pedágio, ele repassa essa multa, ou pode até chamar a força policial para exigir o pagamento do imposto. Era isso que acontecia naquela época. Agora você imagina você ser chefe de publicano, quer dizer, chefe de vários cobradores de impostos, de várias pessoas que cobravam os impostos mais variados. Porque tinha o imposto comercial, tinha o imposto da estrada, né? Tinha o imposto de produtos, né? Daí o imposto da pesca. E como Jericó era a segunda cidade mais importante do país, e nós estamos numa estrada importantíssima, que era a principal estrada, você já pode imaginar o fluxo de gente que passava por ali, e como era uma época de Páscoa, como a coletoria estava cheia, porque também passava muita mercadoria para vender para aquela gente toda, é isso? E quando ele não ganhava dinheiro de ser de uma cidade importante. Por isso que diz o texto, não só que ele era rico, mas rico é porque é a tradução que podia ser feita. Mas lá no texto original está arquimilionário, é muito milionário, muito rico. Agora você imagina, vocês podem imaginar, um país pequeno como Israel devia de ter uma determinada quantidade de cobradores de impostos, pelo menos em cada cidadezinha mais importante tinha um cobrador de impostos. Repare que não se fala de cobrador de impostos em Nazaré, onde Jesus tinha lá a carpintaria. Mas fala em cobrador de impostos em Cafarnaum, onde Pedro tinha a companhia de pesca junto com João Evangelista. E a companhia de pesca era importante, porque a pesca saía dali daquela cidadezinha e tinha de pagar o imposto. E a pesca, o peixe era salgado e era distribuído para várias localidades. Tanto que em Cafarnaum havia um aparato policial romano.
Daí dizer que tinha um centurião romano, porque era um local importante, ao ponto de ter uma coletoria de impostos, da qual veio Levi, ou Mateus, que vai ser um dos evangelistas, um dos apóstolos de Jesus. Ora, mas não diz que Mateus, ele era chefe de publicanos. Logo, o Zaqueu era. Podemos até imaginar que Levi era conhecido dele, de Zaqueu, e mais do que isso, era subordinado a Zaqueu. Era chefe de publicano. Logo, o publicano, ele era odiado. Ele era odiado por quê? Porque ele pegava o imposto do povo para passar para o romano. Ora, mas isso qualquer um ia ter que passar esse imposto. Segundo, ele como arrendava o direito de cobrar o pedágio, de cobrar o imposto, ele superfaturava. Essa era a ideia de um publicano, porque quanto mais ele superfaturar, mais ele vai ganhar. Mas também não pode superfaturar muito, porque o povo fica estrangulado. Independente disso, nenhuma época da humanidade se gostou de pagar imposto. Por isso que ele era odiado. E sendo ainda um judeu que queria tirar uma vantagem ainda em cima daquilo que tinha de pagar a Roma, ele vivia sempre reclamando com os judeus, que não queriam pagar, e ele tinha de chamar a força militar para isso, e reclamando com os romanos, dizendo: eu não lucrei tanto, não passou tanta gente na estrada, eu não recolhi tanto pedágio. Hoje você tem um negócio da nota fiscal, etc. Esse controle é maior. Naquela época, né, e assim mesmo, já não tem, né, já se pode burlar o fisco. Você imagina naquela época. Então o publicano ficava também sempre reclamando, por exemplo, com o romano: não recolhi tanto. Para quê? Para que quando tivesse uma outra licitação, ele pudesse entrar nessa licitação e pagar menos, para ele poder lucrar mais. Mas necessariamente um publicano não era corrupto. Ele era odiado. E aí o que acontecia? O povo passava, olhava para ele e o tinha como um acelerado, um desorientado, um errado. Segundo, ele era um imundo, porque vivia mexendo em dinheiro que passava na mão de todo mundo, e o judeu tinha toda uma regra com relação à purificação, e mais em contato com o gentio, que para o judeu era um impuro, alguém que não seria salvo, porque não pertence à família de Abraão, não pertence à descendência de Abraão. E como ele entrava em contato com ele para poder fazer negócio, logo tinha que saber ler, contar, e não podia só saber o hebraico, ele tinha de saber no mínimo o latim e o grego. Tinha de saber o latim para poder lidar com o romano, e tinha de saber o grego para lidar com tanta gente que passava por ali na estrada para fazer negócio, né? Ele era então odiado. O que acontecia? O judeu, quando via um publicano, virava o rosto, cuspia e dizia raca, que quer dizer cabeça sem miolos. Alguém que é um vazio. Tirar dinheiro para dar para o romano e ainda lucrar em cima da gente, de um irmão. Olha, mas é o mesmo ódio que você tem hoje contra o leão, né? Contra o imposto de renda. É a mesma coisa. Porque o imposto é caro. Sempre teve isso, e no mundo inteiro. Naquela época, então, a coisa era assim mais exacerbada, podemos dizer assim, mais intensa. Por que mais intensa? Porque aqui nós estamos pagando imposto que vai para o país. Um país que é nosso, num governo que é nosso e que foi escolhido por nós. Com todas as reclamações que se queira fazer do governo, e na hora do imposto sempre se reclama do governo, que ele podia fazer mais, isso ou aquilo, em termos de benfeitoria, para que o imposto possa ser revertido em bens para a população. Por mais que se reclame, nós estamos num governo que é nosso, né? Do nosso país, escolhido por nós, diferente do judeu. O judeu estava dominado por um povo, por um invasor, que já desmerecia o judeu, porque era um derrotado.
porque eram derrotados não só o judeu, mas todos os outros povos que foram invadidos. Então eles são desprezados, desmerecidos. Segundo, passam a ser sempre pessoas de desconfiança. Estão querendo bolar alguma rebelião contra nós. Porque é verdade, porque você não quer um invasor ali. E depois, estão querendo arrumar um jeito de não pagar imposto, o imposto devido. Daí os censos, tanto que Jesus nasceu numa época de censo, ou de recenseamento. Por quê? Porque o romano queria saber bem quantos homens tinham, qual era a idade desses homens, se eles podiam ser usados para a guerra, aonde que havia concentração de população, onde que seria mais risco às rebeliões, etc, etc. E também, tendo um recenseamento, eu posso controlar quanto que vou ganhar em termos de impostos. E no recenseamento também eu posso ver qual era a profissão de cada um, qual era a característica daquela aldeia, qual era a característica daquela cidade, qual era a característica daquele povo como um todo. E aí medir o que você vai receber de imposto. Logo, vamos logo partir daí. O publicano, ele era considerado um errado. E se o publicano fosse honesto? Porque nós temos cobradores de impostos honestos? Sim. Temos governo que já foi honesto no imposto? Sim. Temos pessoas da Receita que são honestas, funcionários? Sim. Mas como sempre se murmura contra eles, né? E com muita raiva, vocês imaginam numa época em que você tem que fazer isso para um povo que te domina, que te escraviza, como no caso do romano. Então o ódio, quer dizer, essa exacerbação era muito maior naquela época, muito mais intensa, muito mais potencializada. Então a raiva que você tinha de Zaqueu era muito grande. Daí murmurarem, e todos murmuravam, não tinham muita força para falar muito, porque viam quantas curas que Jesus fazia. E a fama de Jesus era enorme, mas que era estranho. Um mestre judeu, querer ficar hospedado na casa de um publicano, no mínimo, era um irresponsável. E mais, será que ele não sabe que ele é um impuro? Como é que um judeu, alguém que é considerado mestre, vai ficar na casa de alguém que é considerado um impuro? Então tudo isso pesava. E aí quando Jesus termina com essa frase, porque o Filho do Homem, que era uma expressão dada para o Cristo, logo atribuída a ele, veio salvar e buscar o que estava perdido, logo o texto, viu? Ele converteu Zaqueu. Zaqueu estava perdido. Não, Zaqueu não estava perdido. Ele é um caso de alguém que cobra os impostos e que tem uma vida lícita, correto? E Jesus o reverencia, dizendo que ele era um filho de Abraão, ou em outras palavras, você também tem direito, como todos os outros que estão murmurando, que são judeus, a essa descendência de Abraão. Quer dizer, você é um legítimo judeu, que tem direito a todas as prerrogativas desses que estão murmurando, que queriam colocá-lo de lado. Quer dizer, no exato momento que ele é um pecador, no exato momento que ele se relaciona com os gentios, no exato momento que ele leva dinheiro para os gentios, ele não merece ter as benesses da linhagem de Abraão, as vantagens de ser do nosso povo. Logo, ele é um excluído, é um expatriado. Essa era a ideia. E Jesus diz, não, ele é um legítimo filho de Abraão, e diz mais, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Bom, mas se ele era um legítimo cobrador, correto, corretíssimo, né, indo além até do que era previsto, Jesus não podia chamar ele de perdido. É que na cabeça dos outros ele era um perdido. Quer dizer, na cabeça da sociedade, a sociedade o tinha como um perdido, como um desorientado, como um serelado, alguém que deve ser discriminado. E Jesus diz lá, ele veio para cuidar desses que a sociedade discrimina. A sociedade discrimina naquela época a mulher. A sociedade naquela época discriminava o velho. A sociedade naquela época desprezava ou discriminava a criança. A sociedade naquela época
desprezava o gentio. A sociedade naquela época desprezava o publicano. Mas o gentio é legítimo filho de Deus, o publicano tem uma legítima profissão, se ele for correto na profissão. Só é acelerado ou desorientado quem é errado em qualquer profissão, e a de cobrador de impostos é uma profissão legítima. E a mulher tem o seu valor, a criança tem o seu valor, o velho tem o seu valor, e o doente tem o seu valor. Naquela época o doente era desconsiderado. Por quê? Porque numa sociedade basicamente rural, você ser velho, ser mulher, ser criança, ser doente, é custo. Ter um cobrador de impostos é custo. Ter um gentio não faz parte do nosso grupo, é o outro não merecia consideração. Ora, Jesus veio e diz: eu vim salvar esses perdidos, ou melhor, eu vim buscar dar acolhimento, dar amizade, também ser mestre deles. Vinde a mim, diz Jesus, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Era o caso de Zaqueu. Não tinha amigo, ninguém gostava dele, e ninguém gostava como judeu. Mas também como romano, não. Mas vocês poderiam dizer assim, mas o romano não ficava feliz com ele, porque ele recolhia os impostos e dava para os romanos? Não, o romano não ficava feliz, porque normalmente a relação com o publicano é, primeiro, você pertence a um povinho derrotado. Já havia uma relação de inferioridade. Eu sou um superior. Então, numa amizade, numa festinha, né, numa reunião entre amigos, quando você tem essa relação assim social, esse muro de desprezo, de barreira, de impedimento, a amizade não é sincera. Fora que normalmente, como o publicano estava sempre reclamando para que numa futura licitação ele conseguisse ter uma vantagem, ele também não era visto com bons olhos pelo romano. Como normalmente também o governo, dentro de uma situação legítima, nós estamos falando assim, exemplos de corrupção. Estamos falando de uma situação legítima, também ficar sempre atento numa licitação. Por que essa empresa está cobrando assim mais barato? Ou por que? Será que eles fizeram lá uma organização clandestina dessas empresas para conseguir vantagem na licitação? Será que eles vão cumprir realmente aquilo que está previsto no contrato? Quer dizer, há desconfiança das partes. Por isso que tem que assinar contrato, testemunha na justiça, etc, etc. Então, como os romanos tinham essa desconfiança para com os judeus também não tinham amigos. Não tinha ninguém. Eram desprezados. Era um peso muito grande você ser um publicano. Os seus amigos da pátria não gostam de você. Os seus companheiros de pátria nem te consideram da pátria. Nem te consideram filho de Abraão. O romano também não gosta de você. Ele só tem o quê? O filho, a mulher, mas ninguém. Então a situação de solidão do publicano e de desprezo era uma marca na alma. E por isso que você fica com muito dinheiro, porque também você vai gastar de forma, né? Ninguém gosta de você. Então esse peso era muito grande. Agora veja, essa passagem tem que ser colocada também no final da vida de Jesus. Faltavam 10 dias para o fenômeno da cruz. Então a fama do mestre era grande e a cidade de Jericó era uma cidade importantíssima. Já desde os tempos antigos, por exemplo, desde Cleópatra, ali em Jericó era lugar de veraneio para Cleópatra. Então era um local com muita água, com palmeiras, lindíssima a cidade de Jericó. E várias personalidades importantes, entre elas Jesus, pernoitaram ou se hospedaram em Jericó.
E ela já na época de Moisés, ela já era importante, ela era uma fortaleza, era uma cidade toda murada, por isso falam-se dos muros de Jericó, né, que Josué, que era o general em chefe de Moisés, né, fez todo um levante com o povo para destruir os muros de Jericó e tomar a cidade de Jericó. E acabou que ela foi ampliando essa cidade, né, ao ponto de ela ter terras, ter hipódromo, ter teatro. Então era uma cidade contemporânea. Herodes tinha em alto grau, alta consideração por ela cidade de Jericó, fazendo todas essas benfeitorias. O que acontece então? É que a cidade foi crescendo e a parte velha foi destruindo. Então nós temos assim, a parte velha da cidade, tem a parte destruída que não é habitada, tem a parte velha e tem a parte nova. Então várias vezes o texto diz assim: e Jesus entrando em Jericó, e Jesus saindo de Jericó e curando em Jericó. Como se ele saiu? É porque saiu da cidade velha, entrou para a cidade nova, passou pela cidade destruída. Então podemos dizer assim, era um espaço muito grande, muito importante. E a fama, então, do mestre, como já estamos no final da missão dele, era imensa. Qual era a característica de Jesus? Primeiro, Jesus não discriminava ninguém. Velhos, crianças, doentes, mulheres, gentios. E o que era mais extraordinário, além disso tudo, é que ele se banqueteava em casa de publicano. E mais, tinha no seu grupo apostólico, um publicano. Ele passou na coletoria de Cafarnaum e disse para Levi: vem, Levi. E Levi então é batizado e troca o seu nome para Mateus. E Mateus quer dizer presente de Deus. Foi um grande presente que ele recebeu de Deus, ser chamado por Jesus para fazer parte do grupo apostólico de Jesus. E o que ele faz? Ele faz um banquete na casa dele, juntamente com outros publicanos, inclusive com outros que iam ficar cuidando da coletoria de impostos dele. Faz um banquete e Jesus vai lá se banquetear. E é assim, nós estamos no início da missão de Jesus. Porque Jesus escolhe os apóstolos no início da missão. Então, desde o início da missão do Cristo, havia no seu grupo mais íntimo a presença de um publicano e a presença do Cristo na casa de um publicano para se banquetear, convidando outros publicanos, um verdadeiro covil, como que eles falavam, né? Aliás, ficaram murmurando com os apóstolos já naquela época, então é 3 anos antes, por que o mestre come na casa de um publicano. E isso já teve no início da missão de Jesus. E Jesus já tinha usado essa expressão, que ele veio, que os doentes é que precisam de médico. E mais, eu vim salvar o que estava perdido. Se vocês acham que eles são perdidos, desorientados, então são esses que eu quero ficar. É com esses que eu quero ficar. A ponto de uma adúltera se aproximar de Jesus, que queriam apedrejar ela, e ele diz: vai, eu também não te condeno. Então Jesus acolhia a todos, não discriminava ninguém. Ora, é lógico que lá na coletoria de impostos do superchefe Zaqueu, ele está sabendo de tudo que estava acontecendo com Jesus. E é lógico que no zum de que havia um mestre, e que esse mestre comia na casa de um publicano, e mais, e que entre os seus havia um publicano, Zaqueu está sabendo disso. Por 3 anos ele está sabendo desse fato. E mais, como ele era chefe de publicano, ele ficou sabendo que um dos seus subalternos deixou a coletoria de impostos para seguir Jesus. Então a curiosidade de Zaqueu para conhecer o mestre era muito grande. Ele era extremamente curioso, interessado em ver o mestre. E mais, tinha uma expectativa de se alegrar com isso.
Porque devia ter Jesus na sua imaginação em alta conta. Se um dos nossos publicanos, meu funcionário, que era meu subalterno, é da sua equipe, e se ele come na casa do publicano, ele não podia imaginar que Jesus fosse querer nem só comer na sua casa, mas pernoitar na sua casa. Nunca. Nem que Jesus ia se dirigir a palavra dele, a palavra para com ele. Era demais um publicano, ainda mais um chefe de publicano, pensar isso. Mas era no mínimo algo indispensável dele querer conhecer. Impossível de não acontecer dentro da alma dele querer conhecer Jesus. Esse cara é diferente de todos os outros. Ele tem entre os seus um publicano. Eu quero pelo menos ver. Então, esse é o cenário. Já vimos quanto a cidade é importante, já vimos como a estrada é importante, já vimos a multidão que seguia Jesus, já vimos a fama de Jesus, já vimos que ali o ambiente estava em profundo movimento, porque estava se subindo para a Páscoa, que já ia acontecer daqui a 10 dias, que o comércio estava intenso, levando mercadorias. Já se pode imaginar que a coletoria de impostos estava bombando, que Zaqueu estava ganhando muito dinheiro, mas independente disso, ele quer ver Jesus. Ele quer abrir um espaço no tempo, para ver Jesus. É que nem o sujeito tem uma pousada em Búzios, ou tem uma pousada em Cabo Frio, ou tem uma loja de comércio de secos e molhados, vende bacalhau. Chegou o carnaval, quem tem uma pousada em comércio, uma pousada em Búzios, uma pousada em Cabo Frio, né? E chega um mestre lá nesse período. E aí, você está com o tempo super tomado, mas você poderia dizer, eu não fui visitar esse super mestre que chegou, porque a pousada está bombando e eu não pude deixar. Largar a pousada. Ou também não pude deixar o meu comércio, porque é época de Natal, coisa que mais vende é bacalhau no Natal, e aí o mestre está passando por aqui, mas eu não pude ver porque eu não posso largar o meu ponto comercial. Convenhamos que Zaqueu está nessa enrascada. Jericó está bombando, tá certo? A coletoria está ganhando muito imposto, o movimento é intenso, já era intenso porque era a segunda cidade do país, na fronteira da estrada principal. Vocês imaginam nessa época a festa mais importante. Mesmo assim ele quer ver Jesus. Agora há um outro ponto que também deve ser levado em consideração. Ele era baixinho e gordo. E muito baixinho. O desprezo por baixo é muito grande, né? A pessoa sempre acha que o baixinho ele é baixo mesmo. Acaba fazendo esse tipo de correlação, né? E esse de respeito. E ele, como era tão já desrespeitado pelas pessoas, ele ainda tinha esse inconveniente de ser gordo e mais, ser baixo. A baixa estatura da ideia de desprezível. Uma vez um político escreveu sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e eu coloco isso no meu livro, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o médico e o médico, que Bezerra foi na casa dele, isso é um político contando no jornal. Dr. Bezerra veio na minha casa para pedir voto. Só que ele não fala que é o Dr. Bezerra, sabe? Aquele político veio aqui em casa pedir voto. Veja se vocês sabem o que é. Tem barba branca, tem cabeça chata e é baixinho. Ora, o Dr. Bezerra só foi lá para pedir voto, ou melhor, você quer fazer parte do nosso grupo, quer me dar apoio político, quer me dar sustentação política? Eu sou candidato. O sujeito vai para a imprensa como inimigo e escreve isso. Tem barba branca, tem cabeça chata, quer dizer, vem do norte, já é um outro, é de uma ambiência mais desprezível, mais pobre, não é da corte. E tem esse agravante, é baixinho.
É um nada, é um insignificante. Só perdeu a eleição, para deixar de falar besteira na imprensa. O baixinho igual dele. Mas também pouco importa se tivesse perdido. Mas esse desprezo era grande. Tinha uma outra coisa. Ele também, Zaqueu, não podia sair correndo para ver Jesus, porque era uma multidão que cercava o mestre. E ele, como baixinho, ele não ia ver Jesus. E daí você pensa, mas é fácil, ele baixinho passava por qualquer lugar, né? Entrava no meio deles e ia ver Jesus. Só que ai dele se encostasse num judeu. Ia ser pisoteado, ia ser espancado, porque ele era considerado um impuro. Tanto que não consideravam nem ele um judeu. Aí dizer Jesus, ele é um filho de Abraão, quer dizer, ele é um descendente de Abraão. Nem consideravam um judeu, quer dizer, você não tem direito. Logo, quando eles encostavam em alguma coisa que um gentio encostou, e não é só no gentio que ele não cumprimentava, e não só às vezes cumprimentava, mas não cumprimentava aí no sentido de tocar. Mas como o gentio podia ter encostado em alguma coisa, se alguma coisa ficava impura. Por isso que eles usavam por cima da roupa uma capa. E quando eles iam comer, o manto, quando eles iam comer, porque não queriam ingerir nada impuro, mas impuro para eles não é comida mal feita, é a comida estritamente ritualística judaica, purificada ritualisticamente. Logo, o que eles faziam? Tiravam a capa, porque é a capa que encostou em alguma coisa. Então, tirando a capa, eu estou com toda a parte de baixo pronta. E lavava, pronto, ou melhor, ritualisticamente preparado. Lavavam as mãos antes de comer, não por pureza, por higiene, mas por ritualismo. E lavavam não só as mãos, mas o braço todo. Já por quê? Porque, e depois, quando eles queriam que a mão secasse, eles não botavam ela para baixo, botavam para cima, para a água impura escorrer para baixo, não ficar na mão. Isso são detalhes que nós encontramos claramente nas recomendações das muitas e muitas e muitas leis ou explicações das leis judaicas, como nós encontramos no Talmud. Então esse peso era enorme. Então o Zaqueu não podia encostar em ninguém para chegar, para aproximar de Jesus. Mas ainda havia um outro inconveniente. É o seu nome. Quando eles diziam, ali lá vai o Zaqueu, eles tinham muita raiva. Porque Zaqueu, a palavra Zaqueu quer dizer justo. Justo no sentido de ser purificado. Mas não é o puro como nós entendemos hoje na doutrina espírita, no sentido de como nos fala o livro dos Espíritos, no sentido do espírito puro, que não tem karma. Não, é no sentido do puro ritualisticamente. Ou melhor, que tem, o seu nome quer dizer, ele cumpre tudo que a lei manda. Ele é um ajustado. O justo aí não é o justo só no sentido de fazer o bem para as pessoas, mas no sentido de ajustado. E é o ajustado perante a lei. Não é a lei de Deus maior como nós interpretamos hoje. É essa lei judaica, em que toda vez que você saia de uma das regras, que eram 348 mandamentos do tu não deves fazer, e 265 do tu deves fazer, dando um total de 613 mandamentos, era um peso tremendo, né? Essas reentrâncias, e que tinha para cada lei uma explicação da explicação da explicação, ao ponto é que tem que lavar a mão, tem. Mas como que você vai? Aproveita e lava o braço todo. Aí já é um detalhe, mas coloca a mão para cima, paga correr. Então cada vez vai se entrando mais na lei e arrumando caminhos. Daí a importância da gente ter um advogado. Advogado, aquele que está junto de você, que te consola. O que é o advogado? Está junto com você, você é chamado para uma audiência lá, chama audiência. Quando o delegado te chama, a polícia te chama, é audiência. Não, para prestar
Oi? Uma intimação, né? Chamada lá para prestar um depoimento, isso, completo. Prestar um depoimento, aí você vai com a ajuda do advogado, então que está junto, que vai te orientar, fala isso, não fala aquilo, para você não se enrolar. E ele sabe esses caminhos todos, quer dizer, como se fosse um GPS na floresta, porque as leis é uma verdadeira floresta. Estou complicando, advogado? Não? É uma verdadeira floresta. Então, o advogado, ele é uma espécie de GPS, ele sabe as vírgulas. Dobra para cá, para ali, não sei o que, aqui tem um chato, ali você sai daqui, aqui tem um jeito. É isso que acontecia com as leis judaicas. Então, quando eu dizia que o sujeito era um ajustado, no sentido que ele era um cumpridor dessas regras. Logo, ele estava ajustado na cabeça do judeu com Deus. E para os judeus, quando pronunciavam o nome dele, se incomodava. Porque para o judeu ele era um desorientado, ele era um perdido, ele era um contrário disso tudo. Porque ele fazia o maior dos pecados, que é se relacionar com um estrangeiro, e o estrangeiro dominante, que gerava o maior mal, que era a escravidão. Logo, esse não pode ser um filho de Abraão, um expatriado. Não tem direito. Esse é o cenário. E daqui a pouco chega-se aos gritos, e nós vamos ver na próxima vez, Jesus havia curado um cego em Jericó, e esta passagem vem antes. Ela ainda faz parte, quando você está lendo Lucas, faz parte do capítulo 18, e aqui nós estamos entrando no início do capítulo 19. Então, Jesus já tinha, e nós vamos ver isso na próxima palestra, curado um cego. Um cego que ficava perfeitamente ali, e a gente vai ver isso em detalhes na próxima reunião, mas ele ficava ali na estrada, principalmente naquela época de Páscoa, em que muita gente estava passando na estrada com intenção religiosa, porque ia para a festa da Páscoa, para poder ganhar dinheiro, porque ele era cego. E na sociedade judaica, um cego é desmerecido, porque todo doente é desmerecido, não, mas cego você não pode produzir. E na cabeça deles, que pecado ele fez para estar assim? Nós vemos isso em outra passagem de um outro cego, no capítulo 9 de João. Que mal que ele fez? Foi ele ou o pai dele, ou os pais dele, que pecaram? Porque associavam doença com karma. Um peso de pecar é não cumprir a lei divina. Então estava negativamente contaminado. Então também um doente, por ser desprezado por Deus, por ter feito um erro, também era desprezado pelaquela tipo de sociedade. E tanto que tem a passagem, a gente vai ver isso, e ele começa a gritar assim: "Ô filho de Davi, cura!" E aí diz, e Jesus, tomado de compaixão, porque numa sociedade que o outro era o nada, ainda era cego, ainda não tinha dinheiro, tinha que ficar na beira da estrada pedindo. Aí por isso é tomar de compaixão, né? É a palavra mais linda que existe no budismo. Buda é o compassivo, aquele que deixa de entrar no nirvana, no céu, para estar com o outro, para comungar com o outro, para acolher o outro, que na parábola de Jesus é o bom samaritano, né? O bom samaritano que está fazendo o seu caminho cuida do que está caído na estrada, que a gente não sabe quem é, dá para ele uma bebida, cuida das suas feridas, coloca ele no seu próprio animal, leva para uma hospedaria e diz: cuida dele, e está aqui um dinheiro, tudo que passar coloque na minha conta. Uma compaixão total pelo doente que a gente não sabe qual motivo. Era um caído na estrada. Quem era? Era homem ou mulher? Alto ou baixo? Feio ou bonito? Judeu ou gentil? Não sabe. A parábola diz apenas: estava caído na estrada.
e foi espancado por ladrões, roubado e espancado. Então a compaixão. Agora, a fama então de Jesus, como era grande, ele cura esse cego, o cego entra na cidade, e o cego era conhecido da cidade. Bartimeu, olha, você conhecia tanto esse cego, e a gente vai, mais uma vez eu falo, trabalhar isso na palestra que vem, que o texto chega a dizer, Bartimeu, filho de Timeu. Tanto que Bar quer dizer filho, né? Bartimeu, ele é o filho de Timeu. E ainda o texto ainda diz, por quê? Porque o pai dele se chamava Timeu. No caso de Pedro, não seu nome, Bar Jonas, filho de Jonas. E o seu pai chamava Jonas. Então, conhecia-se ele, conhecia o pai dele, era dali, era conhecido dali. Talvez, muitas vezes, pediu dinheiro lá na coletoria de impostos, lá com Zaqueu, mas ali estava fácil, na beira da estrada com a multidão passando, e Jesus cura ele, tomado por compaixão, cura. E diz o texto que o cego começou a gritar, e foi na frente gritando, Jesus vem ali, Jesus me curou. E naquele zum 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 e a agitação na cidade, conforme que ele foi entrando pelas Jericó destruída, depois a Jericó velha e entrando na Jericó nova, o aviso, né, chegava lá na cidade. Está vindo alguém importante. A coletoria de impostos já ficava atenta. Está vindo uma pessoa com uma multidão, logo é mais imposto que vai pagar. Só que agora o zum 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 é que está vindo Jesus. Como a fama dele era grande, Zaqueu ficou tomado de expectativa. E diz a passagem que ele, correndo, diante dos outros, quer dizer, teve de superar, além de ser baixinho, né, que corre menos do que um alto, e além de ser gordo, que corre menos, mas diz que diante do outro, quer dizer, na frente do outro, quer dizer, passando os outros, quer dizer, com maior motivação que os outros, porque diz a passagem, porque ele queria ver Jesus. Só que como o mestre vinha cercado de uma multidão, ele viu que seria difícil. Então o que ele faz? Ele sobe no sicômoro. O sicômoro é uma figueira brava. É uma figueira logo... só que diferente das outras figueiras, o sicômoro, ele dá uma extensão maior do que a outra. Talvez ele valorizando mais as folhas, perde na qualidade do fruto. Perde. Não quer dizer que não seja bom. Mas ele, o tamanho, o diâmetro de uma figueira, de um sicômoro, é de 18 a 24 metros. Logo é excelente para botar na estrada, porque o sujeito vem passando, né, tem um bom, ainda mais ali região deserta, tem um bom local de sombra para ficar debaixo do sicômoro. E o figo caindo na cabeça não traz tanto problema do que uma jaca, por exemplo. Tá certo? Então, é uma árvore então agradável por causa desse diâmetro. E com toda uma ramificação, quer dizer, com o seu caule, com os seus galhos, são bastante ramificados, o que facilita a subida. Então ele saiu correndo na frente. Vocês podem depois botar na internet, sicômoro, né? Bota no Google, vocês vão ver fotos. Com muita facilidade, é muito fácil. Aparece logo milhares de fotos. Aí vocês vão ver como é uma árvore fácil de se subir. Certo? Fácil para Zaqueu, né? Mas nem todo gordo assim consegue assim, subir no sicômoro. Mas ele subiu com facilidade, dada essa ramificação, para poder do alto ver Jesus. Porque diz o texto que Jesus ia passar por ali. Esse ali é por aquela rua, por aquele caminho principal. Então ele ficou ali no aguardo, na expectativa. E a multidão está chegando. Né? A multidão está chegando. Ele vê o mestre. Ele logo vê. Primeiro porque era o centro das atenções. Depois o pórtico de Jesus. Não podemos esquecer a expressão usada por Humberto de Campos, que o Cristo realmente se assemelhava a um príncipe materializado de súbito na terra. Então ele tinha postura, não é isso? E como era um espírito de alta envergadura, diz toda a tradição, belo e uma alma materializada, passando um magnetismo extraordinário, tomava de vibração todos que estavam em torno de si.
E não foi difícil para Zaqueu identificá-lo. Mas o que mais o deixou em êxtase, podemos dizer assim, em contentamento, é que o Cristo começa a olhar para ele. Também até com orientação de Mateus, porque como Mateus sabia que eles iam precisar de hospedagem, Mateus fazia parte do grupo, disse lá em Jericó, nós temos aquele que foi meu chefe, o meu amigo, de boa relação, porque diz uma passagem evangélica, aliás, do próprio Jesus, que publicano é amigo de publicano, porque como eles não tinham amigos, só podia ser amigo entre eles. Então ele podia dizer muito bem do meu amigo, que foi meu chefe, que é publicano. Então, ele fala, Senhor, olha lá, Zaqueu. O que é mais interessante, que diz o texto, Jesus levantando os olhos, olhando para cima, viu Zaqueu. E mais, diz a passagem, chegando àquele local, não aquele lugar que é Jericó, mas o local em que ele se encontrava, que é o sicômoro, olhando para cima, olhando Zaqueu lá, Jesus fala, desça depressa, que hoje é necessário que eu me hospede em sua casa. Diz a passagem que ele desceu com muita pressa e com muita alegria para hospedar Jesus e preparar tudo. Ambrósio, eu coloco aqui no meu estudo, uma frase de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi aquele que converteu Agostinho, né? Santo Agostinho. Que tem toda uma tradição que de Santo Agostinho é a reencarnação de Mateus. Logo, a ligação de Santo Agostinho também com Zaqueu e com Bezerra de Menezes. Por isso que Santo Agostinho é o mentor de Bezerra de Menezes. Mas é toda uma tradição. Mas voltando à tradição, convenhamos, bastante plausível. Mas, convenhamos, Ambrósio, né, foi aquele escritor que faz a conversão de Agostinho. Esse sim passou por uma conversão, porque não tinha uma vida regrada e passou com os ensinos de Ambrósio a uma vida regrada. Ele tem uma frase que diz assim, que Zaqueu mais se assemelhava a um fruto caindo da árvore, a um figo caindo da árvore. Então, como Jesus disse, desça depressa, como se fosse um fruto que cai, quer dizer, à disposição. E uma outra coisa também interessante, que no caso do figo, ele nem é fruto. No caso do figo em particular, ele não é fruto, é uma folha inclusa, que dá floração interior. No fundo, nunca ninguém comeu o fruto da figueira, como a flor da figueira. Quando você abre o figo, que é a folha, né, aquilo que é incluso, que é doce, que é colorido, que é aguado, que é suculento, aguado não, né? Aguado quer dizer no sentido de suculento, né? Você está comendo a flor, que é deliciosa, que tem um colorido, é agradável aos olhos. Então você imagina você passando por uma estrada, pelo deserto, encontra uma árvore rica de folhagem, né, que ainda tem uma floração interna suculenta, doce, agradável. Então podemos dizer assim, a produção da figueira, que é o figo, e como Zaqueu estava no alto da árvore, podemos dizer que ele é uma espécie de produto da figueira. Ele é uma espécie de alguém assim que tem essa floração interior. E por dentro, a sua vida é doce, é suculento, é agradável. Ora, Jesus disse, desça depressa. E ele depressa desceu e cheio de alegria. E o mestre não falou mais nada, não exigiu mais nada. Desça que eu preciso, eu necessito ficar na tua casa hoje. Não exigiu nada, não pediu nada, não impôs nada, não recomendou nada. Apenas um murmurinho é que ficou em bênção. Ele vai na casa do outro, Jesus aquele zum tremendo, vai na casa de um desorientado, de um pecador, de um desequilibrado. Aí começou aquele murmurinho. E aí Zaqueu resolve abrir o coração para Jesus. Volta a dizer, Jesus não pediu nada, não impôs nada. É muito bonito. E aliás, Jesus não tem nada para pedir da gente. É a gente que devemos oferecer para Ele. Então, por isso que Jesus não pediu nada. Mas Ele resolve
se apresentar para Jesus. E faz toda uma apresentação, não do currículo. Agora eu coloquei um jornalzinho aí que eu distribuí para vocês, e essa empresa trata de assuntos também espirituais, de desenvolvimento humano e de assuntos espirituais. E ela pediu um tempo atrás para eu mandar um currículo para ela. E como é uma empresa de coisas espirituais, eu tratei de coisas espirituais no meu currículo. Quem eu sou, as minhas características ligadas às coisas espirituais, do que eu faço no campo espiritual, do espiritualismo, do espiritismo, etc. E a pessoa que recepcionou o currículo não queria isso. Eu quero um currículo mesmo. Você estudou em que escola, fez que faculdade, se formou em que ano, o nome da faculdade, você é casado, tem filhos. Isso é currículo para empresa para coisas materiais. Ela sabe. E no caso do Zaqueu, ele resolve apresentar o seu currículo, mas de ordem espiritual. Ele não se apresenta materialmente para Jesus, porque ele podia dizer: eu tenho esta casa que tem essa fazenda que produz vinho, que produz mel e não sei o que, as coisas que vocês poderão olhar no meu livro, o 13ª aposta de encarnações de Bezerra de Menezes, que no caso é o Zaqueu, e tudo isso aqui tem detalhes, com as produções que se tinham de lá, mel, vinho, de doces, etc., de nozes, de tâmaras. Qual é a produção da fazenda? Então ele podia se apresentar assim: eu sou um produtor já há tanto tempo, faço isso, sou um cobrador de impostos há tanto tempo, sou chefe de publicano. Podia ser essa a apresentação, né? Pode ser para a pessoa dar um cartão hoje em dia que tem lá: eu sou doutor, sou engenheiro, sou médico, sou psicólogo, sou isso, endereço, telefone, e-mail, né? Então, ele podia se apresentar assim para Jesus. Não. Diz a passagem que ele, levantando-se, ou melhor, ficando de pé, 10, não queria se esconder de ninguém. A tradução de vários textos, e aqui está assim ao pé da letra, e ele prostrando-se, não é prostrando-se, no original está de forma clara, e ficando de pé, olhando Jesus de pé, quer dizer, todos que murmuravam podiam bem ver ele. E agora vinha o seu depoimento: o que eu faço. E ele não diz, e aí eles querem botar a conversão, dizendo que foi a chegada de Jesus que fez ele mudar. Logo Jesus estava na casa de um pecador, de um errado, e ele mudou. Não, não é isso. Ele começa a se apresentar e no presente do indicativo. E os verbos, na maioria das traduções, está no passado. Eu faço, eu fiz, no futuro. Eu irei fazer, eu vou dar, eu vou realizar. Não. Está no presente do indicativo, não é nem passado. Eu fiz isso, Senhor. O presente do indicativo dá a ideia de continuidade. Quando a pessoa pergunta assim: o que você faz? Eu canto. Quer dizer, eu canto hoje, dá a ideia de cantava ontem, que vou cantar amanhã. É o presente. Essa ideia de continuidade é o que eu faço no presente e continuo fazendo, e que fiz ontem, anteontem. O verbo dá essa intenção. E ele então se apresenta para Jesus no presente do indicativo, dizendo qual é a sua postura de vida, o que ele faz. Não é por causa da presença de Jesus, eu faço isso. O quê? Todo aquele, se eu roubei alguma coisa de alguém, vamos pegar aqui o texto. Eu restituo o quádruplo, e se eu defraudei alguma coisa, ou melhor, tive um erro, fiz uma fraude, cometi um erro nas contas, o que é muito normal, você ter esse tipo de erro, em se tratando de contabilidade, em se tratando de dívida, de impostos, eu dou 5 vezes mais. Ora, vamos pegar a frase aqui de Mateus ao pé da letra, de Zaqueu, perdão, ao pé da letra.
Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa, em algo, eu defraudei alguém, eu restituo o quadro. Então, vamos lá. Metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se eu fiz alguma fraude, algum engano, eu dou o quatro vezes mais. A lei dizia, o que você tem que dar, não para os pobres, né? Para o templo quer repassar para os pobres. Fazendo lá a contabilidade do templo primeiro, né? 10%. Ele dava 50%. Mas, se você roubar de alguém, isso ele não fazia, diz o texto, está no Êxodo de Moisés, no capítulo 21, versículo 37. Restitua ou retribui 4 vezes aquilo que você roubou. Roubou um saco de trigo, restitui 4 sacos de trigo. Mas, se você fez uma fraude, está no livro Levítico, capítulo 24, versículo 24, capítulo 5, versículo 24, e em Números, todos os livros de Moisés. No capítulo 5, versículo de 6 a 7, se você fez uma fraude, restituir aquilo que você roubou, aquilo que você fraudou, né? Devolver o bem, mais 20%, ou um quinto. Então, em caso de roubo, dá 4 vezes mais. Em caso de fraude, devolver aquilo que você fraudou, mais um quinto, que é o juro, mais 20%. Ele não fazia isso. Metade dos bens que a vida não mandava dar nada para os pobres, em 5 tempos. Um dízimo de 10% ele dava direto para os pobres 50%, mas em caso de roubo ele não roubava, e quando ele cometia alguma falha, fraudava alguém, ele dava 5 vezes mais. Se eu cometi qualquer falha, qualquer erro, então, eu dou 5 vezes mais. Quando a vida mandava devolver aquele que se errou, ele dá 20%. A lei me mandava. Então, a sua apresentação foi de um homem justo. Agora sim, o seu nome está coerente. Porque nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. Então, o seu nome tem que ser coerente com aquilo que você é. Por exemplo, meu nome é Jorge, quer dizer agricultor. Não é coerente. Né? Agora, imagina, o nome dele é Zaqueu, quer dizer ajustado perante a lei. Ele era mais do que aquilo que a lei mandava. Fazia mais do que a lei mandava. Era um super ajustado. Verdadeiramente um justo, um justificado perante Deus. Daí dizer Jesus, bem-aventurado és tu, você é um filho de Abraão, quer dizer, um descendente de Abraão, todos os benefícios da linhagem de Abraão você tem direito, porque a salvação entrou na sua casa hoje. E mais, eu vim salvar o que estava perdido. Não que você fosse perdido, mas em todos que te consideram perdido, eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, você não é um perdido. Estou contigo. Ou melhor, fico contigo, me hospedo contigo, que prova que para mim você não é um perdido. E que fica claro para todos os outros que você não é um perdido. Eu vim realmente cuidar desses que são considerados perdidos. E o que quer dizer a salvação entrou na sua casa? Que ele, Zaqueu, é um espírito salvo? Não, ele não é um espírito puro, um espírito que já está na glória divina. Não. Apenas, Jesus não está dizendo que ele está salvo.
Jesus está dizendo que a salvação entrou na tua casa. É que Jesus, a palavra Jesus quer dizer salvação, Salvador. O anjo é que deu esse nome para ele. O anjo disse para Maria e José: o seu nome será Jesus, porque ele veio salvar o povo. Ele é o Salvador. Então, o que você tem de mais extraordinário, com a maior prova de que você não é um perdido, que a salvação, eu mesmo, a salvação está aqui presente na tua casa. Aquele que tem o título de cuidar de todos os perdidos e acolher todos os perdidos está na tua casa. É ele quem está dizendo que você não é um despatriado, não. Um expatriado, não. Você é um legítimo descendente de Abraão. Você tem todas as características da aliança que o Senhor fez com Abraão. Toda uma aliança de proteção em que Javé, ou Jeová, o Deus do Antigo Testamento, faz com Abraão, que o coloca como Senhor da fé. Eu vou fazer uma aliança com este povo. E como será? Eu serei o Deus dele, o protetor dele. Não deixarei esse povo nunca, e esse povo me terá por Deus. Logo, aqueles que desprezavam Zaqueu não o consideravam como Deus. Você saiba que está alegre em me receber. Eu sou a salvação, eu estou na tua casa, eu sou a proteção sua e da sua casa, e você me tem com alegria, fazendo tudo isso que você faz, de cuidar dos pobres, de estar sempre justo nos seus negócios, em ser corretíssimo nos seus negócios. Saiba que isso agrada a vida, e por isso venho habitar a sua casa. Aliás, não é nada de exagero, porque uma passagem do próprio Jesus, em que ele, conversando com os apóstolos na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, ele fala, e se encontra no capítulo 14, versículo 13 de João: se alguém me ama, seguirá minha doutrina, e o Pai fará morada nele. Então não é estranho Jesus estar visitando Zaqueu. A salvação está na casa de Zaqueu. Mais que isso, o Pai que é o Pai de Jesus, faz morada nele. E aí não está falando de objeto, de casa, está falando de pessoa, no coração dele. Quem mora no coração dele é Deus. E por que de Jesus? Porque se alguém me ama, e ele ficou super alegre em ver Jesus, correu para ver Jesus, subiu no sicômoro para ver Jesus, estava alegre por receber Jesus, mas mais do que isso, cumpria a doutrina de Jesus, porque era alguém que acolhia o próximo e que não, se cometesse algum erro, queria imediatamente reparar. Esse cumpridor da vontade de Jesus merece ser morada de Deus. Então diz o mestre: se alguém me ama, seguirá a minha doutrina, e o Pai fará morada nele. João capítulo 14, versículo 13. Então quer dizer, qual é a prova que você tem de fazer parte dos benefícios divinos? É que a própria salvação está aqui na tua casa, está te contando isso. Sou eu, o governador do planeta, que estou te falando. Continua, está no caminho certo. E quem está no caminho certo tem os direitos de receber as benesses espirituais. Mas, se ele é algo assim tão bacana, nós temos, e isso que é importante, e agora que está a explicação. Eu disse que o texto da cura do cego vem antes desse, e nós só vamos tratar dele na próxima semana, porque Jesus primeiro cura o cego para depois estar com Zaqueu. É quase o cego que avisa para Zaqueu que Jesus está chegando. Mas por que houve a inversão do texto? Houve a inversão do texto, e quem inverteu o texto aqui foi o Rustem, que organizou aqui a passagem, e botou o início do capítulo 19
E aí nós vamos continuar o estudo. Ó. Início do capítulo 19, versículo de 1 a 10, a gente vai continuar o estudo. E na próxima reunião, a gente vai estudar Lucas, capítulo 19, quer dizer, nós vamos adiantar o texto, a cura do cego vem depois. A cura do cego vem depois. Perdão, eu falei 19, né? 18. Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Mas por que ele inverte? Ele inverte por uma situação muito clara. O que nós estávamos estudando da vez passada, nas duas últimas lições? Jesus estava indo na frente, que nem Zaqueu, indo na frente, determinado para ir para Jerusalém, porque lá em Jerusalém ia acontecer com ele tudo que havia sido previsto na lei. Que ele ia ser preso, ia ser julgado, ia ser chicoteado, espancado, martirizado, crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. E ele estava na frente andando para que isso fosse cumprido. E aí todos os outros, os apóstolos que estavam atrás, extremamente tensos, temerosos, porque Jesus estava assim determinado para que essas coisas fossem cumpridas. E Jesus para e explica para eles. E já estava explicando no texto de Lucas pela quarta vez. É necessário ir a Jerusalém, lá serem julgados. Faltavam 10 dias para isso acontecer. Ele estava na frente. Igual também agora Zaqueu quer ver Jesus, ele vai na frente. É determinado, que nem Jesus, nesse ponto. Guardando, evidentemente, as devidas proporções. E mais, lá, quando ele conta isso, diz a passagem, e os apóstolos não compreendiam as suas palavras que ficavam como ocultas. E a gente comentou aqui, eles não tiveram a gnose. A gnose é esse conhecimento, é essa visão espiritual. Não é ver fisicamente, mas é ver no sentido de compreender a verdade espiritual. Ter a visão espiritual. Eles não tinham a gnose, eles não compreendiam. Mas Jesus dizia que ia ressuscitar, então ele dizia, bom, por mais que ele apanhe, ele vai ressuscitar, então aí que ele vai ter a glória como Cristo. Aí veio a lição da vez passada, essa foi a penúltima lição. Aí veio a lição da vez passada, em que Salomé, juntamente com seus 2 filhos, João e Tiago, se aproximam de Jesus e diz assim, Senhor, sei que a sua glória é iminente, já vai acontecer, você vai ser o Cristo. Ela fala, os próprios meninos falam, queremos ficar à tua direita e à tua esquerda. Pode colocar o meu filho à direita e à esquerda? Direita e esquerda nós estudávamos naquela época, nós estudávamos naquela lição, na vez passada. Que segundo Flávio Josefo, quem sentava à esquerda e à direita do monarca é quem tinha autoridade dada pelo monarca. E Jesus disse, eu não posso fazer isso. Posso até perguntar para vocês se vocês irão tomar o cálice que eu vou tomar agora, daqui a 10 dias, que é o cálice da cruz, o cálice amargoso do martírio. E eles disseram, podemos. Agora, independente de ir para a cruz ou não, porque tem muita gente que foi para a cruz, tem muita gente que morreu e está morrendo por aí, como Marte nas guerras, são os valentões, e não são santos. Tem muita gente que morre de machismo. Foi preso, não abre a boca, eu sou macho, muito macho, isso não quer dizer que é santo. O santo nem quer ir para lá, para a cruz. Ele só vai porque não tem mais jeito. É o caso de Pedro, diz Jesus para Pedro. Quando você ficar velho, vão te levar, prender os teus braços e te levar para onde você não quer ir. É natural que a pessoa não queira ir. Mas irá, porque acima de tudo, quer que a vontade de Deus se cumpra. Então, aqui nessa passagem que nós estamos analisando, o que nós estamos vendo é que os apóstolos estavam lá, com a mente lá em cima de poder, de autoridade, queremos sentar à tua esquerda, à tua direita. E diz Jesus, e quem quiser ser o maior, seja o menor de todos. O Filho do Homem, veio para ser servido
Perdão, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E já, como a discussão vai aumentar, porque os outros 10 vão começar a brigar com esses dois, com João e Tiago, e a discussão vai aumentar, e aí nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Jesus vai botar um avental, levantar da situação de banquete, em que ele sentaria na posição de destaque, botar o avental e lavar os pés dele. E diz Pedro: isso você não vai fazer, isso é coisa de servo. E disse Jesus: o Filho do Homem veio para servir. Quem quiser ser o maior de todos e ser meu seguidor, é para servir. E o maior serviço que eu fiz é sair da condição divina, de espírito na condição divina em unidade com o Pai, para descer e conviver com os homens e servir a todos. Essa é ser o menor de todos. Agora nós estávamos diante de um que era considerado o menor de todos. O Zaqueu é um exemplo claro, quando Jesus vai dizer: isso eu não posso conceder, quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda ou melhor, quem vai ter autoridade espiritual é o Pai que está preparando, é o Pai que prepara, é para um processo evolutivo. Pode até ser Marte, mas ter autoridade espiritual depende de evolução, ou melhor, de preparação divina. Isso eu não posso conceder. Jesus diz: eu concedo qualquer coisa, mas não concedo evolução para ninguém. Cada um é que tem que fazer a sua evolução. É coisa da criatura com o Pai. E agora nós estávamos ali diante de um desprezado, de um que era considerado desorientado, de alguém que era considerado impuro, de alguém que era considerado deficiente porque era baixinho, de alguém que era também desprezado porque era gordo, né? Que era cobrador de impostos porque era rico, todas as características de condenação. Todas. E ele fala que ele amava Jesus, tinha alegria em hospedar Jesus, que ele corria para ver Jesus, que ele subia na árvore para ver Jesus, e que ele descia da árvore com alegria para hospedar Jesus. E ela fazia isso com alegria. Aí Jesus fala, quando ele abre o coração: porque eu dou metade dos povos, e se eu fiz alguma fraude, eu restituo 5 vezes mais. Jesus diz: não só o Pai mora em você, mas eu, como salvação, estou na sua casa. E eu, como a salvação desse planeta, quero te dizer que você tem todas as características de não ser um desprezado. E se te considera um desprezado, eu vim para você. Eu vim para te acolher. 10. É uma colocação assim, de uma clareza inquestionável. Ao ponto da melhor tradução ser a seguinte: hoje a salvação entrou na tua casa. A melhor tradução, e Pastorino já traduz assim: hoje aconteceu, a salvação entrou na sua casa. Se vocês lembrarem, principalmente assim o Rogério, né, que jamais o Marco também, o Jorge, os outros daqui não. Vocês que são mais antigos, vocês devem lembrar da propaganda da Tupi. Aconteceu, virou manchete, lembra disso? Não lembra? Não lembra. Ainda mais você que mexia com revista, pastinha, essas coisas, não lembra. Mas você sabe o que é TV Tupi, pelo menos? O teu avô te falou. Então lembra, aconteceu, virou manchete. Quer dizer, se é uma notícia importante, se é algo extremamente importante, é manchete. E vai ser destaque na televisão, no rádio e no jornal. Que eram os meios de comunicações lá que o Chateau, o Chateaubriand, administrava. Os meios de comunicação. Então, aconteceu, vai estar lá no rádio, na TV e na imprensa escrita, com conhecimento do Rogério. Agora, aconteceu, quer dizer, é manchete, é algo importante, e ali o que Jesus estava dizendo é isso: aconteceu, virou manchete, é algo importante, é manchete para todo o tempo. A gente roda, contra o caso de Mateus, de Zaqueu, né? Roda contra o caso dele, porque é manchete.
É uma manchete extraordinária. Na casa de um publicano, aquele que é cobrador de impostos, que era desprezado por todo mundo, que além disso ainda era baixinho e era considerado impuro, aconteceu. A salvação esteve lá visitando a casa dele. Essa é uma manchete, guardem isso. E é bom ter essa manchete, que a manchete é o destaque do jornal, é aquela que sacode, que chama a atenção do leitor, é que dá chamada, o que a gente chama da chamada na mídia, né? Sabe, a mídia está te chamando, baixa a crista, não fique desconsiderando os outros, porque você pode estar desconsiderando aquele que o mestre visita, aquele que o mestre quer se hospedar na casa dele e não convidou para ir na tua. Porque ele ama a doutrina do mestre, ele faz a vontade do mestre. Então, a atenção é o que quer dizer a manchete. A atenção. Você discrimina os outros. Veja com quem Jesus anda. E vê se você anda com essa gente. Vê se ela faz essa gente ou se você mesmo faz parte desse círculo de Jesus. É um círculo estranho de Jesus. Até as prostitutas vão entrar no reino de Deus entre os doutores. Eles são muito inchados, são muito vaidosos, são muito preconceituosos, são muito cheios de si. É muito complicado. Então, como nós estávamos então, estudando essa lição do que quem quiser ser fazendo o maior de todos, seja o menor, seja servo, seja humilde. Segundo, como nós estávamos estudando a lição da gnose, que se quer ver espiritualmente e não se conseguia ver espiritualmente. E como diz a lição, que Jesus subia para Jerusalém, eu dizia que estava no plural, nós falávamos assim nas outras lições, que estava no plural, que ele subia naquela hora, mas que todos nós temos que fazer esse trabalho de subir para a paz, para o céu, para o nirvana, porque a palavra Jerusalém quer dizer cidade da paz. Então o processo evolutivo, por isso que está no plural, subimos de Jesus. Aquele momento era dele, mas todos nós estamos convidados para essa subida. Nós vamos ver isso aqui. Nós temos aqui alguns passos interessantíssimos da escalada espiritual. Então, a primeira coisa é ser Zaqueu. A segunda é querer ver. É a gnose. Zaqueu é ser justo, né? A palavra Zaqueu quer ser justo. Terceiro, é correr para ter essa gnose. Quer dizer, está motivado o texto que eu estou distribuindo aí para vocês no jornal. A importância da motivação para a visão espiritual, da fé, dessa determinação, daí ele correr, ir na frente, ir adiante, estava adiante, na frente dos outros, os outros não têm essa disponibilidade. Terceiro, quarto, distribuir, principalmente com os pobres. Aí é distribuir não só bens materiais, mas muita gente, às vezes a pessoa é rica, mas ela precisa que você distribua para ela paciência, que você distribua para ela palavras de evangelho, palavras de ânimo, né? Porque nem sempre o rico ele está em paz, muito pelo contrário. Daí diz uma vez Chico Xavier, eu conheci um homem, disse o Chico, tão rico, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Olha que tristeza. Faltava para ele paz, saúde espiritual, fé. Então isso você pode distribuir também, não só dinheiro. Quinto, reparar todos os danos. Ou melhor, é o karma. Todo Senhor que eu defraudei,
todos aqueles que eu cometi fraude, eu dou 5 vezes mais. Eu quero de tal forma reparar que eu não quero dar 20%, eu dou mais para ficar completamente quitar a minha dívida. Depois, o sexto, né? Deixa eu ver aqui, na sequência, é o subir no cipó, fazer a sua subida espiritual. Isso quer dizer meditação, oração, yoga, práticas, usamos exercícios espirituais mais elevados, mais diferentes. E o sétimo é descer. Descer para ajudar. Aí um roteiro extraordinário de vivência espiritual. Então a primeira coisa é ser justo, ser um cumpridor da lei. Uma pessoa que é cheia de crimes, cheia de danos, mesmo uma prostituta, por exemplo, que merece todo o respeito, é difícil uma prostituta fazer pregação e as pessoas acreditarem nela. O mais certo é ela largar a prostituição e depois ir pregar. Isso não quer dizer que a pregação dela não seja melhor do que a dos doutores falsos. Mas aí ele não é doutor, ele é um falso doutor. Mesma coisa é um corrupto. Né? Se um corrupto pega a palavra, um político corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto, ele pega a palavra e se apresenta como candidato, a gente sabe e é bom não votar nele. A gente já sabe que é corrupto. Agora, se ele se arrepende, paga a sua dívida e não quer mais ser corrupto, a gente pode voltar a votar nele. Quer dizer, tem que haver uma conversão, uma mudança de vida, uma transformação espiritual. Aquilo que João chamava uma metanoia, uma mudança de mente. Então aqui nós temos isso. Primeiro, se eu não ajustar o cumpridor das leis normais, da tua Constituição, das leis lá onde você vive. Segundo, querer ver o Cristo é agnóstico. Segundo, correr, estar em busca da evolução. Distribuir os bens, ser caridoso. Sem caridade não há salvação de escarnel. Reparar os danos, ter algum dano, não criar karma. Resolver os teus karmas agora, não deixar para depois, perdoar 70 vezes 7. Depois está sempre subindo espiritualmente. Daí a imagem do psicólogo, subir para gerar floração interior. Mas depois que você sobe e gera floração interior, ou melhor, está agora com essa qualidade divina de ter floração interior, aí vem o Cristo e diz, desça depressa, é preciso ajudar. Porque quando você tem um santo, alguém extraordinário, um Messias, né, um profeta, um apóstolo, não é para ele ficar trancafiado. É que São Francisco dizia, eu devo ficar no mosteiro ou pregando para o povo? Pode perguntar aos médicos? Aí Frei Marceu foi perguntar, perguntou a Santa Clara, perguntou uma outra Clarice e perguntou a Frei Silvestre. Todos disseram por revelação divina, você tem que ir pregar, porque você tem qualidade para ficar trancado no mosteiro. Para você é necessário sair, descer para levar a mensagem para os outros, para comungar com os outros, para estar com os outros. E daí a frase de Jesus, se você tem floração interior, está no alto, desça depressa e vem servir, vem ajudar, vem criar uma hospedaria. Por isso que Bezerra de Menezes desceu depressa e criou a hospedaria do Regeneração, para nos abrigar, para nos acolher, para cuidar da gente, estar sempre conosco, não deixar nunca, ser o nosso guardião, aquele que vela por nós. Mas nós não somos dele, diz Zaqueu, ou de Bezerra, nós somos de Jesus. Foi Jesus quem colocou nessa hospedaria de Zaqueu. Entrou na casa dele, deixou a salvação lá e falou assim, agora, retribua a mensagem da salvação, que é minha doutrina, para com os meus filhos. Muita paz, tem que comer. Eu também.